Questão de número 11, pessoal. Questão da Fundatec. Uma banca tradicional aqui do Rio Grande do Sul, especialmente nessa área de concursos para auditor. Vamos ler a questão. Um investidor dividiu seu capital em duas partes. Uma delas, 10% menor do que a outra. E aplicou-as a juros simples durante um ano. Para a parte menor foi utilizada a taxa de 30% ao ano. E para a outra, a taxa de 40% ao ano. Se o rendimento das aplicações totalizou 4.020, então o total investido foi. Muito bem, pessoal. O que está dizendo aqui no problema, né? Que, na verdade, nós temos aqui duas aplicações, né? Vamos aqui para a lousa, então. Vamos ver como é que fica essa questão de número 11, né? Temos duas aplicações, vamos até separar aqui por uma linha, tá? Duas aplicações. O capital 1 e aqui o capital 2, certo? O que fala a respeito? Que o capital ele foi dividido em duas partes, uma delas 10% menor do que a outra, né? Uma delas 10% menor do que a outra. Então, digamos o seguinte, a gente não sabe esse capital. Digamos que esse capital 2 aqui, ele seja X. A outra é 10% menor, ou seja, vai ser 0,90x, 10% a menos. Certo, pessoal? Muito bem. Em frente. E aplicou-as a juros simples durante um ano. O prazo foi um ano. Tá? Um ano para as duas aplicações. Para a parte menor foi utilizada 30% ao ano e para a outra 40% ao ano. Então, para a parte menor, 30% ao ano e a outra 40% ao ano. É óbvio, pessoal, que a parte menor é 0,90x, né? Certo? E a outra é a parte maior, 40% ao ano. O prazo é de um ano para ambas as aplicações. Tá? Muito bem. Voltando lá. Agora ele vai dar a pista. Com base nessa pista é que a gente vai conseguir resolver o problema novamente, de forma algébrica, né? É um problema que demanda um pouco de mais tempo, né? Um pouco de maior dedução, né? Tá falando que o rendimento das aplicações totalizou 4.020. O rendimento das aplicações, ou seja, o juro na primeira aplicação mais o juro na segunda aplicação totalizou 4.020, né? Então é outra pista que ele está me dando, ó. Digamos que aqui eu tenho o juro 1, né? E aqui eu tenho o juro 2. Ele está me dizendo que o juro 1 mais o juro 2 dá igual a 4.020, né? Muito bem. Ele quer saber o total investido, certo? Quer saber o total investido nessas aplicações aí, certo?
Muito bem, gente. Vamos lá. O que é o juro 1 aqui? Vai ser 0,9x, né? Que é o capital, vezes I, que é 0,30, né? Vezes N, que é 1, tá? E o juro 2, o que é? É capital vezes I vezes N, né? Capital aqui é o X, que a gente chamou de X, certo? Vezes I, que vai ser 0,40, vezes N é 1, né? Olha bem, a gente está usando taxas e períodos anuais, então não precisa, no caso aqui, fazer nenhuma transformação. A única transformação é a transformação óbvia, né, pessoal? Como estamos usando fórmulas, temos de utilizar as taxas em suas formas unitárias, certo? Muito bem. Então tá aqui, ó. A gente agora vai substituir esse termo aqui e esse termo aqui. E vai ficar uma equação algébrica para resolver, né? Quem é juro 1? É 0,9x vezes 0,30 vezes 1, né? 0,9 vezes 0,3 dá quanto? Dá 0,27, né, gente? Então aqui, ó, 0,27x, né? Esse 0,27x é o juro 1, tá? Mais o juro 2 vai ser o quê? 0,40x. Que é igual a 4.020. Como é que ficou? 0,27x mais 0,40x vai dar 0,67x, ou vezes x, né? É igual a 4.020. O 0,67 é termo multiplicador de x, né? Passa para o outro lado dividindo. Ou seja, x igual 4.020 dividido por 0,67. 4.020 por 0,67 vai dar 6.000. 6.000, gente, é o valor de x, certo? Então aqui, ó, 6.000 é o valor de x, ou 6.000 é o valor da segunda aplicação, da aplicação maior, né? Nós temos duas aplicações, uma maior e uma menor. Uma maior de 6.000 e outra menor que é 10% a menos, né? Então a outra aplicação, ou capital 1, né? Basta fazer 0,90 vezes 6.000, né? Ou 6.000 menos 10%, né? 6.000 menos 600, né? Vai dar 5.400. Então, a primeira aplicação é 5.400, a segunda aplicação ficou em 6.000, né? O que ele está pedindo efetivamente aqui? Ele está pedindo a primeira aplicação ou a segunda aplicação, ou está pedindo o total investido? O que vocês acham aí? Está pedindo o valor total, né? Efetivamente, ele quer saber o valor de 5.400 mais 6.000. É isso que ele está pedindo nessa questão. O total investido, o total aplicado, né? Aqui vai dar
11.400, então, né? Até vou botar em vermelho aqui, ó. É o total investido. Certo? 11.400, então, letra B de Brasil. Certo, gente? Outra questão, né, pessoal? Que envolve aí uma certa desenvoltura na álgebra, tá? É uma questão que envolve também cálculos, né, de divisão. Eu fiz aqui na calculadora para ir um pouco mais rápido. Vocês vão ter que fazer à mão esses cálculos, então tomar cuidado, por favor. Certo, gente? Vamos então para outra questão. Essa questão é da FDRH. Uma banca também aqui do Rio Grande do Sul. Um indivíduo aplica 3/5 de seu capital à taxa de juros simples, de 24% ao ano. E o restante a juros simples de 12% ao trimestre. Decorridos 10 meses da aplicação, ele ganha 5.600 de juros. Qual o valor do seu capital inicial? Uma questão similar, né, gente? Tá? Então, a pessoa tem um determinado capital agora. Agora, a nossa referência é um capital C, né? Vamos ali para a lousa. Questão 12, tá? Tem um determinado capital C. Tá dizendo que ele aplicou quanto? 3/5 de seu capital a 24% ao ano. Ou seja, 3/5 de C, né? A 24% ao ano. E a outra parte? E o restante? O que é o restante de 3/5? É 2/5, né, gente? Tá? O restante ele aplicou a quanto aqui? A 12% ao trimestre. Muito bem. Decorridos 10 meses da aplicação, ou seja, esses 10 meses valem para as duas, né, aplicações. Ele ganha 5.600 de juros. Então, aqui se passaram 10 meses, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda aplicação. Tá? Ele obteve quanto de juros? 5.600 de juros. O juro total dele, né? Ou seja, a gente tem aqui o juro 1. Aqui a gente vai ter o juro 2. Ele está me dizendo o quê? Que o juro 1 mais o juro 2, o rendimento total, né? Decorridos 10 meses da aplicação, ele ganha 5.600 de juros. É o rendimento, né? É a soma do J1 e o J2. 5.600. Questão bem similar, né, pessoal? Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui um problema. O nosso prazo ele está em meses, né? E a nossa taxa, a gente tem taxas ao ano e ao trimestre, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa taxa aqui de 12% ao trimestre, a gente divide por 3, 12 por 3 é a mesma coisa que 4% ao mês. Para manter as bases iguais, né? No caso aqui eu não mexi no prazo, eu mexi na taxa. Mas por quê? Porque é juros simples. Dá para fazer isso,
tá? 24% ao ano. Se eu dividir aqui por 12, né? Para passar de anos para meses, tem que dividir por 12. 24 por 12 é 2% ao mês, né? Pronto. Agora tá tudo na mesma base, né? Quem é o juro 1? É 3/5 de C, né? Vezes I, qual é a taxa? 0,02 vezes N, que é 10, ok? E o juro 2 aqui, qual é o capital? É 2/5 de C vezes I, que é 0,04 vezes N, que é 10, tá? Muito bem, gente. De novo, o que que a gente vai fazer, né? Esse termo vem para cá, esse termo aqui vem para cá por substituição, né? E a gente resolve algebricamente isso aqui, certo, pessoal? Muito bem. Simplificando aqui, ó, o juro 1, dá para simplificar aqui 5 por 10 dá 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,02 dá 0,12, né? Tudo isso aqui, C, né? Tá? É o juro 1. E o juro 2, o que que seria? Simplificando igualmente aqui, né? 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. 0,16 C, né? Tá? É o juro 1 e o juro 2, né? Aqui, gente, ó. O juro 1 tá aqui, ó. O juro 2 tá aqui. Certo? Essa soma aqui dá quanto? 0,12 mais 0,16 vai dar 0,28, né? C, né? Então, como é que ficou? 0,28 vezes C, não é mesmo? É igual a 5.600. O 0,28, ele é fator multiplicativo. Passa para o outro lado, dividindo, certo, pessoal? Como é que fica? Capital é 5.600 dividido por 0,28. Divisão manual em prova, tá, pessoal? Eu aqui vou fazer na calculadora. Que vai dar igual a 20 mil, né? O que está pedindo no problema? Né? Está pedindo qual o valor de seu capital inicial, né? Ou seja, é realmente o valor de 20 mil, ok? É o valor completo, né? Nessa questão 12. Então a resposta ficou letra D, né? Vamos para outro problema aqui, o problema de número 13, né? Da fundação da FDRH. Aliás, que foi extinta recentemente. Questão 13, então, pessoal. Vou zerar aqui a lousa até, né? E vamos dar uma olhada. Um investidor aplicou a juros simples um certo capital. Fundamental, gente. Sempre tu tem que saber no problema qual tipo, qual sistema tu tá trabalhando. Se é juro simples, se é juro composto, né? Então, juro simples. Um certo capital. Após 8 meses de aplicação, ele faz uma consulta a seu saldo e verifica que já existe um montante de
7.500, né? Então, após 8 meses, ele verifica que teve 7.500. Passaram-se 8 meses, né? E já está com 7.500. Finda a aplicação, 4 meses após essa consulta, ele encontra um saldo de 8.200. Olha só. Vamos lá então para a questão de número 13. Vamos chamar aqui. Passaram-se 4 meses da consulta e ele encontra um saldo de 8.200, né? Então, olha só. 8.200 menos 7.500. O que rendeu aí nesses meses, né? 12 menos 5 é 7, né? Então, 8.200 menos 7.500 ficou R$700 de rendimento, né, gente? R$700 de rendimento, né? Em quantos meses? Em 4 meses, né? Então, ó, nós tivemos aqui juros de 700 em 4 meses, considerando juros simples, né? Qual foi o valor da taxa de juros utilizada, sabendo que a mesma ficou inalterada ao longo de todo o período de aplicação? Tá? Ele quer saber aqui, efetivamente, qual a taxa de juros, né? Certo? Então tá, olha só. Como é que é o problema mesmo? Vamos pensar. Eu fiz um determinado investimento aqui. Passou-se o período de quantos meses? 8 meses. Então aqui eu estou no mês 8. E eu tenho quanto? O valor de 7.500, né? Aí passaram-se mais 4 meses. Fui para o período 12. Né? Fui para o período 12 e o que aconteceu? O meu valor passou para 8.200, certo, pessoal? Muito bem. Nesse intervalinho aqui, tá? De 4 meses, eu tive juros de 700, juros totais, né? Juros totais nesses 4 meses aqui, né? Ou seja, quanto daria o juro por mês? O juro mensal. Eu pego 700, né, e divido por 4, né? Dá 175. Ou seja, a cada mês eu tenho juros de 175. Lembrar, gente, que em juros simples o juro é sempre igual. O rendimento no período, em cada período, é sempre igual. Não importando se é esse período ou esse período aqui, né? Porque a taxa de juros ela incide sempre sobre a base, sobre o capital inicial. Então o juro mensal ele é 175. Vamos ver qual a pergunta aqui da questão, né? Qual foi o valor da taxa de juros utilizada, sabendo que a mesma ficou inalterada ao longo de todo o período de aplicação, né? Olha só, vamos pensar, gente. 175, né? Quanto de juros eu tive aqui nesse período aqui? Hein, pessoal? Nesse período todo aqui, quanto de juros eu tive? Eu tive 175, né? Vezes 8, né?
que vai dar 1.400. Ou seja, nesse período aqui, houve juros de R$ 1.400. Qual é o meu capital, então, meu capital inicial? Né? O meu capital ficou o valor de 7.500 menos os juros incorridos ao longo de todo o período. 1.400, né? Que vai dar 6.100 é o meu capital inicial, não é mesmo? Mas não é isso que está pedindo efetivamente a taxa de juros. Vamos apagar aqui. Quer saber no problema qual é a taxa de juros? Agora que eu tenho o capital inicial, né, fica mais fácil eu calcular a taxa de juros. Só vou abrir um espaço aqui. Muito bem. Olha só. Ele quer saber qual foi o valor da taxa de juros, né? I é igual a juro sobre capital vezes N, né? Vocês notam, gente, que é muito importante nessa questão a gente descobrir o capital inicial, né? A gente ter essa pista dos 700 de juro, da diferença entre 8.200 para o 7.500, para chegar lá no início, né? Então tá, a gente tem o capital inicial, né? O nosso capital inicial ele é 6.100, né? Tá aqui ele, ó. Vou substituindo na fórmula, né? Em quantos meses? Em 8 meses. Rendeu quanto? Ele passou de 6.100 para 7.500, ou seja, ele rendeu juros de 1.400, né, pessoal? Muito bem. Então aqui vai ficar 1.400 dividido por 6.006 vezes 8. 48.800. Então, como é que ficou? 48.800 por 1.400 vai dar 0,02868. Multiplico por 100, que vai dar aproximadamente 2,87%, né, pessoal? Resposta letra B, tá? Aproximada, né? Uma questão bem complexa essa, né, gente? Apesar de juros simples, né? É uma questão mais trabalhada também, né? A gente precisa entender nessa questão, né, que no juro simples, né, o juro em cada fração, em cada período, ele é exatamente igual. Né? E para a gente descobrir a taxa de juros, a gente precisou conhecer o capital inicialmente aplicado. Por quê? Porque em juros simples é fundamental tu conhecer o capital inicialmente aplicado para o cálculo, né, da taxa de juros, né, gente? Então, foi importante, né, a gente calcular esse capital inicial. Vamos para a questão seguinte, então. Questão da Sesgran-Rio, questão de número 14. Vou abrir nova lousa aqui e vamos lá para ela. Questão 14. Um capital foi aplicado a juros simples e, ao completar o período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor, né? A taxa mensal dessa aplicação foi D, né?
De novo, aquele tipo de questão que eu comentei com vocês, né? Sempre que envolveu o triplo, o dobro, a metade, 1/3, 2/5, 7/5 de seu valor, dá para a gente atribuir um valor qualquer para o capital, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou atribuir nessa questão 14, vamos anotar aqui, questão 14, vou dizer aqui que o capital ele é de 1.000, tá? O que ele diz? Um capital aplicado a juros simples ao completar um período de 1 ano e 4 meses. Então, o período é o quê? 1 ano e 4 meses. Produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor. Produziu um montante, né? Vamos para o montante. De seu valor, está se referindo ao capital, né? 7/5, né? 7/5 de seu valor. 1.000 dividido por 5 dá 200, vezes 7, 1.400. Fica muito mais fácil, né, pessoal, trabalhar com números do que a gente... Se a gente fosse, por exemplo, dizer que o capital é um determinado valor X, né? Pega e atribui um valor qualquer, mas um valor que te ajude a fazer essas contas na hora de uma prova, né? Eu peguei 1.000, poderia ter pego 100, né? Das outras vezes eu peguei 100, né? Pois dessa vez eu peguei 1.000. Até porque 1.000 ele é divisível por 5, né? Então ele me ajuda na conta, né? É muito importante a escolha da gente ser uma escolha que otimize a velocidade da resolução da questão, tá bem? Então eu já tenho aqui, ó, capital de 1.000, né? Montante de 1.400. É óbvio, né, gente? Aqui, ó. Vou ter juro de quanto aqui? Juro de 400, né? 1 ano e 4 meses equivale a quê? Quantos meses são? A gente não pode trabalhar com 2 unidades, né? Por prazo, né? Ou trabalha em ano, ou trabalha em meses, né? Vamos trabalhar em meses aqui, então. 12 mais 4. 12 mais 4 vai dar 16 meses, né? A questão está se construindo agora, né, gente? Ele quer saber aqui a taxa mensal dessa aplicação. Qual é a taxa mensal? Ou seja, I é igual a juros sobre capital vezes N, né? Viu só, gente? Como é importante a gente também saber a fórmula direto. Eu costumo dizer assim, a memorização ela é fundamental, porque num concurso público vocês vão precisar resolver as questões de forma mais rápida possível. Então, a memorização ela é importante, sim. Eu expliquei para vocês, claro, na aula anterior, né, da onde veio essa fórmula, tá? Mas é importante que vocês memorizem, tá, gente? Então, tá pedindo a taxa mensal de juros, que é J sobre C vezes N. Quanto deu mesmo de juros? Tá ali, ó, 400. Viu só como ajuda a gente estipular um valor qualquer, né? A gente atribuir valores, né? Porque a questão ela se torna mais enxuta, a gente começa a simplificar mais, né? E a velocidade da questão fica mais rápida, né? Se torna mais fácil resolver. O capital é quanto? Um capital de 1.000, né? Valor atribuído pela gente aqui. Quem é o N? O N é 16, né? 16 meses, né, gente? Tá? O que a gente pode fazer aqui? Dá para simplificar. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, né?
4,16 dá por 4, né? Fica 1 aqui, 4 embaixo, né? Então ficou 1/40, né? Tá? 1/40, tá? Se 1/4 dá 0,25, se 1/4 dá 0,25, né? 1/40 vai dar 0,0025, né? 0,025, né? 1/40, certo? Essa taxa aqui, lembrando, ela está em sua forma unitária, não é mesmo? Para a gente saber a taxa percentual, a gente deve multiplicar por 100, né? Multiplicando esse fator por 100, como é que fica? Quantas casas depois da vírgula vai para frente? Levamos 1, 2 casas para frente, né? Ó, 1 e 2 vai dar 2,5% ao mês. Ao mês por quê? Porque eu estou trabalhando com prazos mensais, certo, pessoal? Prazo mensal, prazo de 16 meses, 1 ano e 4 meses, tá, gente? Então, ficou 2,5% ao mês na questão 14, né? Letra C, portanto, é a resposta da 14, certo? Vamos para a questão seguinte, questão de número 15. Vou apagar aqui. Vamos lá. Uma pessoa possui um financiamento à taxa de juros simples de 10% ao mês. Muito bem. O valor total dos pagamentos a serem efetuados é de 1.400. As condições contratuais prevêem que o pagamento desse financiamento será efetuado em 2 parcelas. Então tem um financiamento de 1.400 e ele vai ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela no valor de 70% do total dos pagamentos. Será paga ao final do 4º mês. E a segunda parcela, no valor de 30% do total dos pagamentos, será paga ao final do 11º mês. Né? Ele quer saber o valor que mais se aproxima do valor financiado é. Ok, pessoal. Vamos montar então essa questão 15, né? O ideal dela aqui seria a gente tentar fazer, buscar fazer aqui por fluxo de caixa, capitais equivalentes, né? Ele está dizendo que o total dos pagamentos é 1.400. As condições contratuais prevêem que esses 1.400 são em 2 parcelas, não é mesmo? A primeira parcela no valor de 70% do total dos pagamentos. Então, 70% de 1.400, né? Que é 980. Mês 4, né? Ao final do mês 4, tu paga 980. 980 é 70% de 1.400, tá, gente? Pega aqui, ó, 1.400 e multiplica por 70 sobre 100, tu vai chegar aqui em 980, certo? E o restante é quando? A primeira parcela, no valor de 70% do total dos pagamentos, será paga ao final do 4º mês. E a segunda parcela, no valor de 30% do total dos pagamentos, ou seja, o restante, né? 420, né? Ao final do 11º mês. Ou seja, no mês 11. No mês 11, tu vai pagar 420 pila. É claro, né, gente, que essa soma aqui tem que dar necessariamente
1.400, que é o total dos pagamentos, né? Ok. Olha só, ele quer saber efetivamente na questão o quê, né? Ele quer saber o valor que mais se aproxima do valor financiado, né? O que é o valor financiado? O valor financiado está aqui, ó, né? Que capital é esse que se refere a esse mais esse trazidos a valor presente para trás? Como é que seria, né? Considerando juros simples, né? A taxa de 10%, né? E a taxa, ela é o quê? 10% ao mês, né, gente? Muito bem. O que vai ser esse capital, então? Olha só. Eu vou ter que trazer a valor presente cada um deles, né? Vou ter que trazer a valor presente tanto esse quanto esse valor aqui lá para trás, certo? Muito bem. Como é que fica o valor de 980 trazido a valor presente? Fica 980 sobre 1 mais. I, qual é o meu I? 0,10, né? O meu N é 4, né? Mais o outro valor lá. De 420. Como é que eu trago esse 420 a valor presente em juro simples? 1 mais a taxa é a mesma. Quem é o meu prazo agora? O prazo do 420 lá é de 11 meses, não é mesmo? Então tá, pessoal. Agora basta a gente resolver isso aí, né? Vou apagar aqui para facilitar a resolução aqui, pessoal. Como é que fica aqui, ó? Aqui vai ficar 980 sobre 0,10 vezes 4 é 0,4, né? Mais 1, 1,40. Ou 1,4, dá no mesmo. E aqui, 420 sobre 0,10 vezes 11, né? Multiplico por 11 primeiro, né? E somo com 1, né? Vai dar 2,10. Então, muito bem, o nosso trabalho agora é fazer essa divisão e somar, né? Tá? Primeiro, 980 por 1,4, que vai dar 700, depois 420 por 2,10, que vai dar 200, né? Então, 700 mais 200 vai ficar 900, né? Nessa questão 15, então, o valor que mais se aproxima do valor financiado vai ser a resposta letra B, né? Questão 15, então, gente, letra B. O valor presente, né, desses dois pagamentos de 980 e de 420 trazidos individualmente, cada um deles, lá para trás, na data zero, conforme o fluxo de caixa que vocês estão vendo aqui, né, a gente trouxe individualmente cada um deles e fazendo as contas à mão, buscando fazer à mão sempre, né? Cuidar com a álgebra, os cálculos algébricos, né? O valor corresponde a 900, ou seja, claro, considerando juros simples de 10% ao mês hoje, né? Ou seja, 900
e a resposta, portanto, dessa questão 15, né, é letra B. Ok, pessoal?